Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão daquelas, pegando prova do da Banca FGV para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, técnico, cargo de técnico, aplicada ano passado agora, 2025. Bom, olha só, pessoal, vou começar já a compartilhar, porque a gente vai hoje fazer uma boa revisão do material para o nosso concurso TJ Rio de Janeiro, mas vale para todos os que estiverem fazendo prova da Fundação Getúlio Vargas, tá? Esse foi um concurso bem puxado, mas eu garanto que quem seguiu a linha, estudou com material, estudou com mapa, fez o material do guia, teve esse caminho, vai conseguir lembrar de muita coisa que está lá no material. Está muita coisa no material. Fiquei muito feliz com essa prova. Hoje vamos ver algumas questões, mas fica até o fim. Fica até o fim. Vamos lá. Revisão de véspera, vamos resolver a prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cargo de técnico. Começando agora. Bom, a primeira questão já está trazendo um dos primeiros assuntos do mapa de português, que é a argumentação. Então, atendendo a pedidos de quem estava precisando de aula de argumentação, estratégia argumentativa, falácia, tudo vai ser visto aqui hoje. E aí, o examinador trouxe o seguinte: uma das marcas do texto argumentativo é a presença de certas estratégias que pretendem modificar as ideias do receptor sobre uma tese. A seguir, aparecem algumas dessas estratégias. Assinale a opção em que a definição da estratégia apresentada está corretamente aplicada ao seguinte texto. E aí ele traz um pedaço. Segundo Greenpeace, a perfuração do Ártico causará um dano irreversível para o planeta. Então, relembrando a aula de argumentação, existem estratégias de argumentação. Quando você faz uma prova dissertativa, quando você apresenta um texto dissertativo, argumentativo, você apresenta a tese e aí você vai defender aquela tese ou rebater a tese, se você tiver um posicionamento contrário. E você vai usar algumas estratégias. Você pode apresentar dados estatísticos, você pode fazer analogia, você tem uma série que nós vemos lá no nosso material. Qual é a estratégia usada quando ele fala Greenpeace? Nesse caso, é uma estratégia chamada argumento de autoridade. Mencionou uma autoridade, mencionou algum órgão, mencionou, citou, fez uma citação, reproduziu alguma citação. Isso é argumento de autoridade. Ele está trazendo um respaldo de terceiros. Alguém falou aquilo. Então, ele traz, segundo o IBGE, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser nesse caso aí, terceiro setor, Greenpeace, e aí você tem a reprodução de uma citação ou de alguma informação trazida por alguém. Citou, mencionou, não tem que pensar duas vezes. Você já vai para as opções buscando alguma coisa que fale de citação, menção, texto, pessoa, opinião, alguma coisa nesse sentido, tá? Então vamos lá. Meteu o Greenpeace na parada, o que eu tenho? Inclusão no texto de palavras de especialista no tema para apoiar com maior força a opinião do emissor. Então, ele respalda o seu argumento na palavra de outro, na citação de alguém, ou de um órgão, ou de uma pessoa física, um autor, um ditado popular, qualquer coisa assim que ele faça uma menção. Então, aqui é a letra B, a resposta. Então, você vê que estudando, entendendo o que ele está buscando, e lá na nossa aula de argumentação, a gente trabalhou muito isso, as estratégias argumentativas, você já mata essa questão em muito pouco tempo. E saber fazer prova, porque essa já foi a primeira questão da prova. Então, você já saía partindo para o abraço, tá? Então, a resposta aí é letra B. Vamos para a próxima questão. As orações adjetivas podem ter valor restritivo ou explicativo em relação ao termo anterior. Legal porque ele já traz a lição, né? Você está na dúvida, está lá no enunciado o que ele está querendo. Assinale a opção em que a oração sublinhada tem valor explicativo. Olha só,
Bota na cabeça o seguinte: isso daí está lá na aula sobre períodos. Períodos. Módulo de períodos, conjunção em períodos. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma construção de período composto em que uma das orações é uma oração subordinada adjetiva. Só existem dois tipos de oração subordinada adjetiva. Ou ela é restritiva, ela vai limitar o alcance daquela palavra, lembrando sempre que a oração adjetiva é iniciada por um pronome relativo. Começou com pronome relativo, aquela é uma oração adjetiva, tá? Nem todas as orações adjetivas iniciam com pronome relativo, mas sempre que tem um pronome relativo, eu tenho uma oração adjetiva, né? Então, aqui, você tem pronome relativo, eu já sei que ali eu estou iniciando uma oração adjetiva. E esse pronome relativo, como o nome já ajuda, ele retoma um antecedente. Então, por retomar um antecedente, ou ele vai especificar esse antecedente, ou ele vai trazer uma explicação a respeito daquele antecedente. Se ele só restringir, eu não posso colocar vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva não tem vírgula. A vírgula é proibida. Então, anota aí no seu material. Oração subordinada restritiva, vírgula proibida. Oração subordinada explicativa, e agora eu estou trazendo uma explicação, uma informação adicional, e guarda também outra coisa: tudo que tem valor explicativo fica isolado. Então, se a oração é adjetiva explicativa, obrigatoriamente eu tenho que isolar. Coloco entre vírgulas. E aí, ter com vírgula é explicativa, sem vírgula é restritiva. Se a banca propuser uma troca, mantém a correção gramatical, mas altera o sentido. Tá certo. A não ser que seja uma questão que não possa, ali não tem como ser restritivo. Vamos supor. Nós que somos mortais, nós que somos mortais, cometemos erros. Esse caso, que somos mortais, é explicativo, porque não há ninguém entre nós que não seja mortal. Imortal só o Highlander e ela lá no filme. Aqui na Terra não tem ninguém imortal. Então, nós, vírgula, que somos mortais, vírgula, cometemos erros. Esse que somos mortais só pode ser explicativo pelo sentido, pela lógica, pela coerência. Então, se ele fizer, por exemplo, se tirar a vírgula, não mantém a correção gramatical, a coerência e altera o sentido. Não mantém a coerência. Não mantém porque não existe um ser humano que seja imortal. Porque se tirar a vírgula, essa oração, que somos mortais, passa a ter valor restritivo. E o que significa ter valor restritivo? É que existe pelo menos uma pessoa que não é daquele jeito, que aí eu tenho um caráter restritivo. Se existe todo mundo é daquele jeito, é explicativo. E é o que acontece nesse caso. Mas, regra geral, quando você tem algum tipo de construção extraída do texto, com vírgula, é uma oração explicativa, e a banca sugere a retirada da vírgula, isso altera o sentido, mas pode não prejudicar a coerência, porque nós já falamos sobre isso também. Uma coisa é manter o sentido, outra coisa é manter a coerência. Muda o sentido, mas mantém a coerência. Ou seja, aquilo continua fazendo sentido, só que um sentido diferente. Não é mais a mesma coisa. E vimos isso em alguns encontros. Então, aqui você tem a explicação de o que é oração subordinada adjetiva, como é a oração subordinada adjetiva restritiva, não pode ter vírgula, e a oração subordinada adjetiva explicativa tem que ter vírgula. Professora, qual é o caso facultativo de vírgula com oração adjetiva? Não existe. Não existe. Não é facultativo. Não pode ser facultativo. Ou é tudo ou é nada. Tudo se for explicativo, tem que ter vírgula. Nada se for restritivo, não pode ter vírgula. Beleza? E aí, continuando o enunciado. Assinale a opção em que a oração sublinhada tem valor explicativo. Pau.
brilhou na sua mente. Se tem valor explicativo, eu preciso encontrar um trecho entre vírgulas. Se tem valor explicativo, você vai bater o olho no que está sublinhado e vai encontrar o que tem vírgula. Resposta só pode ser uma. Só tem uma. Então vamos lá. Oração adjetiva explicativa, vírgula obrigatória. A única opção com trecho entre vírgulas é a resposta letra C. Você não levava nem 3 segundos para resolver isso. Você não levava nem 3, era o tempo de ler. Viu que ele está pedindo explicativo, marcou. Se ele estiver pedindo restritivo, não pode ter vírgula. Então, todos os outros estão isolados, ou por vírgula, ou por travessão, alguma coisa assim, está isolado, mas normalmente é por vírgula. E o 1 vai estar sem vírgula. Esse é o restritivo, tá bom? Então você já vê que na primeira questão, bateu o olho, procurou argumento de autoridade, resolveu a questão. Segunda questão, bateu o olho, é explicativo? Bateu o olho, tem que estar entre vírgulas. Resposta letra C. Quanto tempo você levou para responder isso? Pouquíssimo. Então você tem que fazer prova desse jeito. Por quê? Porque lá na frente vai aparecer uma questão mais difícil, uma questão que exige um certo raciocínio, e aí você vai ter que trabalhar, tá? Então ganha tempo onde dá para ganhar tempo. Sempre com segurança, tá? Não fica que nem uma vida louca, não. Porque às vezes você pode errar. E a gente vai ver umas questões bem duvidosas, estilo FGV, tá bom? Então vamos lá. Todas as demais têm valor restritivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aí. Se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha aí que eu abro o microfone para responder, tá bom? Porque às vezes coloca lá no chat e eu posso não ver, tá bom? Então vamos lá. Resposta gabarito letra C. Próxima questão. Assinale a frase que não mostra qualquer traço de subjetividade. Não mostra. Eu não quero nenhum traço de subjetividade. E o que é marca de subjetividade? Marca de subjetividade. Ih, voou aqui. Marca de subjetividade são verbos na primeira pessoa, adjetivo de valor subjetivo, adjetivos de valor subjetivo. Ixi, calma. Adjetivos de valor subjetivo. Deixa eu só corrigir aqui para não ficar feio. Só um instantinho. Quero bonito. Esse negocinho deu um spoiler aqui da resposta. Não gosto. Pronto. Vamos de novo. Pronto. Então vamos lá. Então, ele quer aquele que não tem traço de subjetividade, tá? Bom, o que é a marca de subjetividade? Marcas de subjetividade são verbos na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, adjetivos de valor subjetivo. Subjetivo é o quê? É aquilo que é para você é de um jeito, para mim pode ser de outro. Isso é muito pessoal. Então, um adjetivo que tenha uma característica de subjetividade é uma marca de subjetividade. Emprego de pronomes pessoais de primeira pessoa, quando eu uso meu, nosso. Modalizadores argumentativos. Aí está lá no nosso material sobre argumentação, nosso módulo de argumentação. Quem está no mapa sabe do que eu estou falando. O que são os modalizadores argumentativos? São sinais no texto que refletem a opinião da pessoa ou algum tipo de nuance. Você fala, por exemplo, eu quase consegui passar. Eu quase. O que é o quase? O quase é um modalizador argumentativo. Significa que você não conseguiu. Então, eu tenho aí modalizador. Infelizmente, não poderei comparecer. Infelizmente, está trazendo o quê? Uma subjetividade. Eu estou dizendo que eu fiquei triste de não poder comparecer. Então, esses modalizadores argumentativos podem ser na forma de um verbo auxiliar. Ele costumava entrar, então era um hábito que ele tinha.
ele deve fazer isso, eu acho que ele deve fazer isso, eu acho. Isso é modalizador argumentativo. Então, os modalizadores argumentativos são palavras que estão trazendo algum tipo de nuance. Pode ser uma opinião, pode ser algum tipo de marca. Aqui ele está querendo uma marca de subjetividade. Então, um modalizador que transmita uma opinião do autor, tá? Isso é marca de subjetividade. Então, vamos para o primeiro item. As sociedades modernas devem orgulhar-se da abolição da escravatura. O que eu tenho aí de marca de subjetividade? Primeiro, o auxiliar devem, e em seguida orgulhar-se, isso já está mostrando que eu acho que a abolição da escravatura foi uma coisa muito boa. Isso é uma marca de subjetividade. Eu estou transmitindo a minha opinião sem mostrar que é a minha opinião. Então, aqui eu tenho uma marca de subjetividade que é um modalizador argumentativo. Então, lá no material do mapa, nós temos a lista dos modalizadores, alguns, né? Porque não tem como esgotar isso. Alguns modalizadores argumentativos. Letra B, então não é a letra A, porque tem a marca ali de subjetividade. Letra B, o planeta Terra gira em torno do Sol. Não tem marca nenhuma de subjetividade aí. Ele está mencionando alguma coisa. Ele está apresentando um fato. E é uma maneira muito informal, não está mostrando opinião de nada. Então, não há nenhuma marca de subjetividade. A resposta vai ser letra B. Vamos olhar os demais. Nada mais lindo do que as feiurinhas da pessoa amada. Olha só. Primeiro que eu já tenho aí o lindo. O lindo é um adjetivo que tem um perfil de subjetividade, porque é como diz aquele ditado, né? Quem ama o lindo, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece, porque é subjetivo. Se eu acho lindo, o outro não acha, né? Então, isso é muito subjetivo. Então, nada mais lindo, eu tenho uma marca de subjetividade aí. Em seguida, eu tenho o emprego de um diminutivo de maneira carinhosa, as feiurinhas da pessoa amada. Então, aí também é muito subjetivo isso. Então, não é a letra C. Letra D. Creio que a vida poderia ser melhor para todos. Olha só, existem duas marcas de subjetividade aí. Primeiro, o verbo crer na primeira pessoa. Ele está dando a sua opinião. Eu creio. É a sua crença, fique com ela. Então, aí, a conjugação do verbo na primeira pessoa é uma marca de subjetividade. E também a ideia de ser melhor. O que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Então, também existe aí um critério subjetivo. Então, não é a letra D. Letra E. É melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter perdido nada. Algumas pessoas podem ter achado que era essa. Mas o que é melhor para mim pode não ser o melhor para você. A ideia de melhor é subjetiva, né? Então, aqui eu tenho uma marca de subjetividade também, confirmando a resposta é letra B. Alguém teve dúvida em relação a essa questão? Nunca tinha ouvido falar em marca de subjetividade, alguma coisa assim? Tudo certo? Então, prepare-se, porque pode cair na prova. Olha lá. Próxima questão. Assinale a frase em que o termo sublinhado não mostra valor geral mais específico. Olha só, o examinador tirou o dia para falar não, né? Incorreta, não. Gostou disso, gostou dessa brincadeira. Uma delas é específica, ele quer a que não mostra valor geral. Então, a gente vai ter que trabalhar com relação a isso. Recentemente, nós já resolvemos algumas provas da FGV e vimos que a banca está gostando dessa história do artigo definido, do artigo indefinido. Quem estava lá na aula comigo, em que nós falamos sobre aquela história do castelo, um rei, e aí ele perguntou por que que usou um, quando é que usa o ou, quando é que usa o um, né? A gente trabalhou essa questão numa aula, num encontro aqui, em que nós resolvemos prova. E aí o que eu quero aí também é o emprego de artigo. Só que agora ele não está trabalhando o artigo indefinido, ele está trabalhando o artigo definido. E aí, por regra, pela lógica, o que acontece com o artigo definido? Quando eu chego para você e falo, o homem veio aqui. Você ouvindo isso, primeira coisa que você vai perguntar, que homem? Por quê? Por que que você perguntou que homem?
Porque quando eu uso o artigo definido, o homem, eu estou marcando um único ser que ocupa aquela posição, o homem. Então, o homem, você só vai saber quem é esse homem, se nós estivéssemos falando dessa pessoa, você estivesse num contexto em que você consiga subentender. E dois, se só existir um elemento daqueles. Agora, nem sempre o artigo definido ele não é totalmente desse jeito, tanto é que aparece aí na prova. Olha só, vamos resolver. Letra A. Mulheres nem sempre são frágeis. Se ele usou sem artigo, ele está falando de maneira genérica. E quando nós estudamos crase, a gente fala exatamente isso, que quando nós usamos o termo regido, né, genérico, ele não tem artigo definido, porque ele é genérico, ele é usado de maneira ampla, geral, sem identificar. Então, quando ele fala mulheres, ele está falando todas as mulheres, qualquer mulher. Então, aí eu tenho um perfil genérico da palavra mulheres. Então, não tem determinante. Toda mulher pretende trabalhar. Nós lá na aula sobre pronomes falamos sobre a diferença de toda mulher e toda a mulher. Então, qual é a diferença? Toda mulher é qualquer mulher. Eu estou falando de maneira vaga, indefinida. Toda mulher gosta de ser amada. Agora, quando eu falo toda a mulher, eu estou falando ela de maneira inteira, toda ela. Então, com mulher fica meio esquisito, mas vamos pensar assim: todo livro é bom. Eu estou dizendo o quê? Que qualquer livro é bom, todos eles são bons. É muito bom ler, todo livro é bom. Agora, se eu li um livro e você vai me perguntar a opinião, eu falo: todo o livro é bom, o livro é bom por inteiro. Então, quando eu coloco um o aí, e isso só dá certo no singular, isso só funciona no singular, eu estou falando que é o livro inteiro, por completo. Então, é a diferença entre todo e todo o. Aqui, eu estou falando de maneira genérica, toda mulher. Então, também não é a nossa resposta. Letra C. Livros são companheiros inseparáveis. Está falando de maneira vaga, genérica. Ele está fazendo uma associação semântica. Então, também não está determinando ninguém. Ah, professora, mas ele não falou que era livro? Isso não está determinado? Ele não falou que é esse livro? Ele é o companheiro? Não falou assim? Ele está falando de maneira genérica. Livros são companheiros. Então, não é usado de maneira específica. O que ele quer é específica. A mulher é um enigma que não se consegue decifrar. Eu tenho aí mulher. Ai, professor, a senhora não falou que quando o A é artigo definido está determinando? Vamos na letra B. A mulher amada não sai da cabeça do apaixonado. Um está sendo usado de maneira genérica, o outro está sendo usado de maneira específica. A resposta só pode ser D ou E. Qual dos dois você acha que é a resposta? Qual dos dois? Fala aí para mim no chat que eu quero ver. Qual que você acha que é a resposta? Letra E? Quem mais? Acha que é a E? Ficou na cara que é a E? É isso aí. A resposta é letra E. Ah, professora, mas não tem o A ali? A mulher, quando ele fala isso, ele está falando de maneira vaga, genérica. Então, olha só. Para começar, FGV vem cobrando essa questão dos valores dos artigos definidos e indefinidos. Nós falamos sobre isso no módulo A Palavra. A diferença entre as opções D e E é que na D, o contexto indica que mulher foi usado de maneira genérica, qualquer mulher, e não no sentido de determinada mulher, como em a mulher amada. Quando eu falei a mulher amada, eu estou dizendo que é aquela mulher. Então, eu estou determinando. Existe não só um artigo definido, que também existe na de cima, mas principalmente existe um adjetivo aí, que está qualificando essa mulher. Então, eu estou indicando que é determinada mulher, tá? Então, nesse caso, a resposta é letra A, demonstra que é a mulher amada. É isso aí. Então, resposta é letra E, gabarito letra E. Beleza? Banca tá gostando dessa história de artigo, hein? Vai se preparando. Próximo. Observe a seguinte frase do escritor latino Ovídio. O homem, algumas vezes, pode ser convencido. Essa é a primeira regra do jogo. Eu vou falar para você que a banca foi muito maldosa nessa questão. Primeiro, porque lá na aula de pronomes, nós falamos sobre o emprego dos pronomes demonstrativos nas referências anafóricas. O que é isso? Eu tenho um texto
E o pronome é um dos elementos de coesão textual. E para fazer menção a alguma coisa que já foi citada no texto, eu me remeto ao passado do texto, SS. Então eu uso esse, essa, isso. SS de passado. Então no texto, eu estou falando de referência anafórica, que é os elementos do texto. Se ele está fazendo menção a algo que já foi citado, eu uso esse, essa, isso. Se ainda vai ser mencionado, se está no futuro do texto, vem depois, futuro este, esta, isto. Ainda faço assim lá na aula. Então, para trás é com SS de passado, para frente é com T de futuro. Esse é o emprego de pronomes demonstrativos em referências de texto, referências anafóricas. Aqui você não tem que se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque olha o que o comando da questão está falando. A maneira de reescrever essa frase que modifica o seu sentido original, ela não está falando nada de correção gramatical. Ela não está mencionando correção gramatical. Tanto não está mencionando correção gramatical que já tem um erro lá na frase que ele usa como base. Olha lá, o foco é o sentido, não é a correção gramatical. Tanto que há um erro de pontuação na frase do enunciado. Aquela vírgula ali, e nós vimos na aula de pontuação, vírgula não pode separar sujeito de verbo. O homem, vírgula, algumas vezes pode ser convencido. Cadê a segunda vírgula? Cadê a vírgula isolando algumas vezes? E a gente estudou isso. Casos de proibição de vírgula. A vírgula, quando está isolando algum elemento, ela tem que, igual a porta da geladeira, ainda falo assim, é igual a porta da geladeira. Abriu, tem que fechar. Ele abriu, o homem, vírgula, algumas vezes, faltou fechar aqui. E aí continuou com o predicado. Pode ser convencido. Esse pode ser convencido tem uma vírgula aqui, ó, separando pode ser convencido, que é o predicado, é o verbo, a locução verbal, do sujeito. Já tinha um erro no enunciado. Então, ai, professora, eu achei tudo errado aí, porque não está usando o pronome de maneira adequada. Ele não botou correção gramatical no texto, ele quer saber do sentido. E olha que maldade, porque o cara se perdeu, o candidato se perde nessa hora. E o para piorar, para botar a faca, ainda girar a faca, matar de vez, ele já coloca o problema na letra A. Olha só. Essa é a primeira regra do jogo, dois pontos. O homem, algumas vezes, pode ser convencido. E se a menção, o essa, está fazendo referência a algo que ainda nem apareceu, essa é a primeira regra do jogo. Cadê a regra do jogo? Ainda vai ser mencionada? Então está para frente, está no futuro do texto. Qual é o pronome que eu uso? Esta. Então ele deveria ter usado esta. Esta é a primeira regra do jogo. Qual é? O homem algumas vezes pode ser convencido. Essa é a primeira regra. Então está para o futuro? Esta, não é essa. Só que isso, o cara já se perdeu. Ele já marcou essa aí porque está com erro de pronome. Não interessa o pronome. Não interessa. Vamos ler a frase original e vamos ver o que essa traz de sentido, se teve mudança de sentido. Então, olha só. Então, não coloque rigor no emprego dos pronomes demonstrativos anafóricos, tá? Primeira, essa é a primeira regra do jogo, dois pontos. O homem, algumas vezes, pode ser convencido. O que ele fez aqui nesse primeiro? São duas orações. A primeira é o homem, com essa vírgula horrorosa aí, algumas vezes pode ser convencido. E a segunda, essa é a primeira regra do jogo. Eu tenho duas orações. Então vamos ver em qual delas o sentido foi mudado. Primeira, ele só mudou a posição das orações. O que estava na segunda oração passou a ser a primeira e a primeira passou a ser a segunda. E acertou a vírgula que precisava ser acertada. Ele isolou o algumas vezes com vírgula. O sentido não mudou. Não mudou nada do sentido original. Só que fez isso, ó. E aí botou a vírgula no lugar certo, tá tudo bem. Não mudou o sentido. Eu estou buscando aquela que mudou o sentido. Então não é a letra A. Letra B. A primeira regra do jogo é esta. Opa, acertou o pronome, hein? Acertou, porque o que eu vou falar vem no futuro. Ainda não foi mencionado, então usou esta corretamente, acertou. O homem, algumas vezes, pode ser convencido. Em relação ao aspecto gramatical, beleza. Agora, e o sentido? Está mantido? Gente, nesse caso, não mudou nada. Também modificou, fez a mesma coisa que o outro, ó. Fez assim
e acertou o pronome e acertou a vírgula. Então, sentido, o mesmo sentido, não teve diferença nenhuma. Vamos para a letra C. Essa pegou muita gente. Letra C. O homem, ele, algumas vezes, pode ser convencido. Essa é a primeira regra do jogo. Então, considerando as duas orações, a oração o homem algumas vezes pode ser convencido, e a oração 2, essa é a primeira regra do jogo. O que ele fez foi incluir um ele ali perdido. Um ele ali no meio das vírgulas, caiu de paraquedas esse ele, não tinha no original. Mas isso é suficiente para modificar o sentido? Não, ele simplesmente usou de maneira pleonástica. E essa prova aí trabalhou com pleonasmo também. O ele é uma repetição. Quando essa repetição é desnecessária, isso se chama pleonasmo vicioso. Vício é erro. Então, quando você comete um vício, você está desviando na norma padrão. Quando você fala hemorragia de sangue, subiu para cima, desceu para baixo, não é, não vale, porque você está fazendo uma redundância. Agora, se o cara quer dar ênfase a algum elemento, quer destacar alguma palavra, ele repete. Então, a mim não me dirija a palavra. Olha só, a mim não me dirija a palavra. A mim me repetiu. Mas por quê? Porque eu quero deixar claro que eu não quero falar com você. A mim não me dirija a palavra. É o tal do objeto pleonástico, tá? Pode ser direto ou indireto. E aqui, o ele está fazendo esse papel de reforço. O homem, ele, algumas vezes pode ser convencido. Então, ele está usando de maneira reiterada para dar ênfase ao elemento. E aí, ele não tem erro nenhum, não modifica o sentido, tá tudo certinho, tá? Tá bom, Manuela já foi, teve que sair. Tá bom, ótimo. Aí vamos lá. Nesse caso, é reiteração, pleonasmo, mas não modifica o sentido. Então também não é essa a minha resposta. Vamos lá. Letra D. O homem pode ser convencido. Ponto. Essa é algumas das vezes a primeira regra do jogo. Olha só, eu tinha duas orações, o homem algumas vezes pode ser convencido, na 2, essa é a primeira regra do jogo, e o que ele está fazendo é mudando a posição do algumas vezes da oração um para a oração 2. Altera o sentido? Completamente. Porque agora, antes, ele falava que o homem algumas vezes podia ser convencido. Algumas vezes está se referindo ao fato de que o homem poderia ser convencido algumas vezes. Quando ele muda e tira isso dessa frase e bota na outra, agora ela está modificando a segunda oração. Essa é a primeira regra do jogo. Com a proposta é que essa, algumas vezes, é a regra do jogo, não é sempre que isso é a regra do jogo. Mudou completamente o sentido. Então a resposta é letra D. O erro está na mudança da posição de um termo adverbial de uma oração para outra. Então, também é tranquila. Tá, por isso que eu digo, o problema não estava nem na resposta. Porque se você chegasse na letra D, você provavelmente ia perceber que aquela estrutura adverbial passou da oração um para a oração 2. Mas até você chegar lá, você já esbarrou no essa com dois S que estava errado, a vírgula lá do começo estava errado, o pleonasmo que podia ter dado dúvida. E aí vamos ver a última. Será que a última também está certa? Vamos lá. O homem, essa é a primeira regra do jogo, algumas vezes pode ser convencido. Então, lembrando que das duas orações, o homem algumas vezes pode ser convencido, e essa é a primeira regra do jogo, a única coisa que ele fez foi pegar a oração, essa é a primeira regra do jogo, a oração 2, e enfiar no meio da oração um. Mas ele fez isso intercalando por vírgulas, e o nome disso é oração justaposta. Por que ela recebe esse nome? Porque ela entra na outra oração, mas ela não participa sintaticamente dessa oração. Ela só está ali de enxerida. Isso acontece muito quando o autor está querendo trazer um comentário, uma observação, ou está num discurso que a gente estudou, discurso direto e indireto, quando você coloca aquela frase ali no meio para dizer, perguntou ele, disse ele, e aquela estrutura tem que ficar isolada. Ela precisa ficar isolada, porque ela não participa sintaticamente da outra oração. Você percebe que originalmente eram orações coordenadas, uma não se metia na outra, tinha um ponto no meio. Aí o que ele fez na letra E? Ele colocou essa daqui no meio da outra como se fosse uma observação, um comentário. O homem,
Essa é a primeira regra do jogo. Algumas vezes pode ser convencido. Então, você vê que é como se fosse uma pausa que ele dá naquele discurso para trazer uma observação, um comentário, um pensamento. Isso acontece muito no texto literário, né? Então, ele está no meio. Veríssimo adora esse tipo de coisa. Ele está falando, começa a narração, de repente ele vem com um pensamento louco que ele teve ali, abre a vírgula, manda o pensamento, fecha e está tudo certo. Isso se chama oração justaposta. Ela tem vida própria, ela não interfere na função sintática da outra oração, mas ela precisa estar isolada. Travessão, parênteses, vírgula. A oração justaposta precisa estar isolada. Pode ser por travessões, parênteses ou vírgulas, tá? Quando o texto tem muita vírgula, é melhor até sinalizar isso com outro sinal de pontuação. Bota um travessão ou bota um parêntese. Um não, né? O par. E aí, tá tudo certo, não alterou o sentido. Então, realmente, essa intercalação, inclusive, não altera as relações sintáticas, porque a oração justaposta, ela atua como uma observação, um comentário, sem interferir semântica ou sintaticamente na outra. Então, realmente, a letra D é a nossa resposta, tá? Tudo certo? Beleza? Acompanhando? Vamos lá. Continuando, hein? Próxima questão. Muitas vezes perdemos a confiança nos argumentos de uma pessoa por verificar que ela produz argumentos falsos, por razões pessoais pouco dignas. É o que acontece no seguinte exemplo. E agora vem uma questão nebulosa. Nebulosa. Olha só. Para começar, quando ele fala argumentos falsos, imediatamente você vai pensar em falácia. Aula de argumentação do mapa, falácia. O que é uma falácia? Não é uma coisa errada. Olha só, o conceito de falácia não é uma afirmação errada. É uma afirmação, é um argumento que te conduz para um raciocínio errado. Perceba a diferença. Não é que aquilo seja uma mentira, que aquilo seja uma coisa errada. A frase não está errada. A frase está conduzindo para um caminho errado. Então, por exemplo, é exatamente aquilo quando você está discutindo com uma pessoa, tá? Não, mas é isso, mas não é isso, mas é isso, mas é isso. E aí, vamos supor, a sua filha quer ir para um baile, você não quer que ela vá. Aí você vai e mete uma assim, ó. Você não vai porque eu não quero e pronto. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, porque você não está trazendo argumentos de convencimento. Você não está falando, não, minha filha, olha só, a gente vive numa cidade muito perigosa, essa hora é perigoso, você não vai ter com quem voltar, o Uber está dando muito caro, você tem que ficar em casa, você precisa estudar para a prova, você pode trazer outros argumentos, mas quando você se vira na sua autoridade de pai ou mãe e fala, você não vai porque eu não quero, isso daí é uma falácia, porque você está mudando o sentido, você está indo para uma condução que não é uma situação de convencimento, de apresentar argumentos técnicos, argumentos válidos para você fazê-la desistir de ir ao baile. Então, falácia é isso. Agora, existem as falácias clássicas. O cara está discutindo, está querendo dizer que fulano de tal, aquele político, eu não gosto daquele político, ele está fazendo um trabalho lá. E aí eu me viro e falo assim: ah, mas político é tudo ladrão. Olha só, você não concordou com o que ele fez, então você traga argumento. Não, eu achei que foi uma pauta ruim, ele não deveria ter gastado o dinheiro dessa maneira, porque foi mal empregado. Quando você parte do argumento técnico, você deixa de trazer um argumento técnico e você parte para ofender a outra pessoa, isso é um argumento que a gente conhece como ad hominem. É quando você não está discutindo a tese, você está ofendendo, maculando a imagem da outra pessoa para derrubar essa outra pessoa. Então, são formas de falácia. É muito interessante você estudar falácia, é muito legal. E lá no material a gente tem vários tipos de falácia. São vários, são inúmeros. E a gente vai ver muitas delas aqui. Então, vamos lá. Olha só, primeiro, já que eu estou falando de falácia, há dois elementos que nós precisamos procurar aí. Razões pessoais e pouco dignas. São dois elementos que o que ele fala lá. Muitas vezes perdemos a confiança nos argumentos de uma pessoa por verificar que ela produz argumentos falsos, falácias,
por razões pessoais pouco dignas. Então, eu vou ter que botar na minha cabeça o seguinte: eu preciso encontrar um argumento que seja, tenha caráter pessoal, botou no peito dele, aquilo tocou, machucou o coração dele, né? Pessoal, aquilo estava comprometendo ele, pessoa que fez esse argumento. Pouco dignas. Esse sentido de pouco digno é que está muito nebuloso. Isso deve estar na cabeça lá do examinador, a gente vai entender por quê. Vamos lá. Primeiro, no primeiro item, houve enormes filas nos cinemas para ver Indiana Jones. Esse foi um grande filme. Olha só, aqui existe uma falácia aí, que é: não há nenhuma razão pessoal nessa construção. A falácia se chama ad populum. O que é o ad populum? É a história do que todo mundo vai. Todo mundo faz. Mãe, mas todo mundo. Aí a mãe fala, mas você não é todo mundo, né? Eu sou mãe, eu entendo disso. E aí, esse é o tipo de argumento ad populum. Você aperta o sentimental. Olha só, não é porque todo mundo está indo ver o filme, que existiam filas no cinema, que aquele filme tem que ser bom. Às vezes é uma porcaria, mas foi feito um trabalho de marketing, um dinheirão gasto. Você vai lá, paga o ingresso de cinema que não está barato, compra aquela pipoca caríssima, mega hiperinflacionada, e o filme é uma droga. Então, não é o fato de que tem muita fila, quer dizer que o filme é bom, ou um grande filme. O que é um grande filme? Um clássico? Né? Não sei. É muito subjetivo isso daí também. Né? Então, esse não é um argumento. Não tem razão pessoal aí. Ele falou: eu amei esse filme. O filme me lembra uma pessoa que eu amei. Sei lá, aí seria uma razão pessoal. Mas nem isso tem. Não tem. Então, se não tem essa razão pessoal aí, não é a resposta. Tá? Letra B. Então, vamos lá. Letra B. Segundo Rosa, a melhor alimentação que existe é a vegetariana, mas suas opiniões não são válidas, pois ela é carnívora. Aí você ficou um tempão pensando nisso. Ué, como assim? A gente tem que procurar razão pessoal e pouco digna. Na verdade, esse argumento aí, essa falácia, se chama ad hominem, porque você não está rebatendo a argumentação dela, que a melhor alimentação que existe é a vegetariana, pelo fato de ser uma coisa mais saudável, critérios técnicos de argumentação. Você está rebatendo porque ela não é vegetariana, então ela não tem o direito de falar que a melhor comida é vegetariana. O que você está fazendo? Em vez de atacar a tese, você está atacando a pessoa, né? Então, é aquela história, né? Quem é você na fila do pão para falar de mim? A pessoa está trazendo, dando um toque, você vai lá e maceta a pessoa, né? Não dá. Isso é ad hominem. É um argumento fraco que você foge da discussão do tema e passa a atacar aquela pessoa. Isso acontece muito, né, gente? Muito por aí. E aí, não atende enunciado porque não se trata de um argumento produzido por razões pessoais pouco dignas. Não tem. Ela não falou isso. Você está me ofendendo porque eu sou contra os vegetarianos. Eu sou, sei lá. Não, ela está ofendendo, ela está tentando desqualificar a opinião da pessoa porque ela não é vegetariana. Então, ela não tem o direito de achar que a comida vegetariana é a melhor. Então, não é isso. Tá errado, tá? Próximo. Aí vem a letra C. O senador sustenta que o feminicídio deve ser condenado com a pena máxima. Uma irmã do senador foi morta e por isso ele é tão rigoroso. Olha só. Caramba. E agora? Para começar, tem razão pessoal aí? Tem. Tem razão pessoal. Qual é a razão pessoal? A irmã dele foi morta. Ele não está nem pensando em argumento. Ele não quer saber de argumento. Ele vai falar: eu sou contra o feminicídio porque minha irmã, não, minha irmã morreu. Será que se a irmã dele não tivesse morrido, ele pensaria ainda assim? Por isso que o examinador considerou que aí é uma razão pessoal e pouco digna. O que ele está falando é porque ele carece de argumentações técnicas. Será que seria a mesma coisa se não fosse você que tivesse sofrido? Né? Porque tem situações que a gente não consegue viver na pele do outro. Só quem passou por aquilo é que sente. Mas isso é o suficiente para você dizer, defender uma tese? Não, aí é uma falácia. Então aqui eu tenho um argumento falso
que não tem base. Ele não está trazendo o argumento técnico. Por isso que a resposta foi essa. Ainda que você tenha considerado que seria digno, que é o que eu entro na sua cabeça e imagino que você pensou. Ah, professor, mas é muito digno, porque ele está contra a pessoa que mata uma mulher. Ele está contra o feminicídio. Isso é digno. Ele quer condenar quem pratica esse crime. Beleza, mas a gente não está falando do que ele acha. A gente está falando, esse é um argumento que está isento de critérios pessoais? Esse é um argumento técnico? Não é. Então, essa resposta que atende o nosso enunciado, tá? Vou botar num ponto de interrogação aí que você podia ter ficado em dúvida. Você podia ter ficado em dúvida. Ah, não tenho certeza se é isso. Então vamos olhar os outros. É assim que você vai fazer na hora da prova. Ficou com dúvida? Bota um ponto de interrogação e vai para D. Necessita-se para o emprego de alguém com bons antecedentes. Mas, como o João não apresentou documentos, ele não está apto para o emprego. Gente, não tem falácia nenhuma nessa construção. Ele está simplesmente falando. Existiam alguns requisitos, João não cumpriu os requisitos, e aí ele não está apto para o emprego. Técnico. Qual é o problema aí? Não tem falácia nenhuma aí. Então não pode, existe inclusive uma justificativa plausível para ele ter sido considerado inapto, que ele não atendeu, não apresentou os documentos. Então não tem falácia aí, tá? E letra E, vamos ver então. A letra E é que gerou a dúvida, hein? Já estou me antecipando. Meu primo está nos propondo um negócio, mas não deve ser bom negócio porque ele é muito ignorante. Ah, chamou o cara de ignorante. Chamou o cara de ignorante. Será que é essa a resposta? Presta atenção. Ele chamou o cara de ignorante. Realmente é uma situação desagradável. Ele não usou um argumento válido, ele não usou um argumento técnico. Ele está propondo um negócio, mas eu não tenho agora condição. Eu acho que esse negócio não vai funcionar, porque ele não tem experiência nisso. É um argumento válido, né? Ele está propondo abrir uma pastelaria. Nunca trabalhou com comida, não sabe nem onde é que compram as coisas e está querendo trabalhar com pastelaria. Ah, eu não vou querer isso, porque nós não temos um capital, porque isso requer técnica, e a gente precisa de alguém com experiência, ele não tem experiência, critérios técnicos. Mas ele fala, é ignorante. A gente já viu esse tipo de argumento, de falácia. É o ad hominem. Ele está rebatendo, acusando o cara de ser ignorante. Só que, olha só, mais uma vez é a falácia ad hominem, mas o argumento não tem nenhuma razão pessoal. Ué, ele é ignorante, eu faço uma constatação, ele é ignorante, mas existe um motivo para eu não. Uma coisa, ele fez alguma coisa comigo, existe uma justificativa do meu coração para eu não querer aquilo? E aí é por isso que na letra E não é, porque não tem até a questão de ser indigno, mas não tem uma razão pessoal. Então, por não ter razão pessoal, a resposta realmente é letra C, tá? Mas é como eu falei, era uma questão bem nebulosa, tá? Você achou que fosse é. Isso, é isso aí, tá vendo? Difícil questão, mas é muito comum questão difícil assim de argumentação. Por isso que você tem que ir pensando, reveja, vai lá no material do mapa, reveja a aula sobre argumentação, reveja as falácias e vai com elas na sua cabeça. A gente vai ver mais algumas hoje aqui, tá? Vamos lá. Próximo, gabarito então é letra C. Foi difícil mesmo. Aí é isso que eu digo: olha, você ganhou velocidade na primeira questão, na segunda. Nessa hora, você tem tempo para pensar. Para pensar. E outra coisa, já guarda o seguinte: não perca tempo. Se você ficar mais do que 5 minutos pensando, você já está perdendo tempo. Então, tá difícil, você não é obrigado a fazer a prova na ordem que ela se apresenta. Não é, mas você tem que fazer uma marcação que você pulou. Pulou a questão, não quero, né? É igual aquelas brincadeiras no programa de televisão, pula, pula, pula. Vai, de repente aquela pergunta vai aparecer de novo depois. É isso que tem que ser feito. Você tem que garantir a pontuação nas questões fáceis, porque eu já falei e volto a falar. Questão fácil você tem que acertar. Se você não acertar, se você errar questão fácil, todo mundo que acertou vai passar à sua frente. E questão fácil nivela por baixo. Então, uma prova fácil não é uma prova boa para você. Você se preparou, você estudou, você está preparado. Se vem uma prova de um nível fácil, nivela por baixo. A pessoa que não estudou vai tirar a mesma nota que você que estudou.
Você tem que ter uma prova de um nível bom. É por isso que eu gosto desse tipo de questão. Tem que ter esse tipo de questão. E uma prova boa não é aquela questão, aquela prova que a gente viu outro dia, horrorosa, tudo ridículo, mal feito. É você ter uma prova que explora determinados conceitos variados. Uma prova boa. Prova, questão média, questão de dificuldade média, você tem que acertar também. Porque aí você tem aquela galera que está nesse nível aqui que vai acertar e você tem que estar no mesmo pé de igualdade deles. E o que vai fazer a diferença é a questão difícil, como essa. Quando você acerta uma questão difícil, você botou a régua lá em cima, ó. Você está com um ponto que o outro não ganhou. E aí você tem poder de disputa, tá? É por aí. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Mariana, tamo junto. Bora. Partiu para cima da FGV. Olha lá. Assinale a opção que apresenta uma premissa seguida de conclusão. A gente estuda isso em quê? A argumentação. Gente, ele estava inspirado, o examinador estava inspirado na aula de argumentação aqui, tá? Que é a segunda aula do nosso mapa. Provavelmente choveu durante a noite. Como que você vai resolver essa questão que trabalha premissa e conclusão? Para começar, não é necessariamente um silogismo. O que que é silogismo? A gente vai ver silogismo ainda hoje. O que que é silogismo? Quando você tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. São três elementos que compõem o silogismo. E um elemento entre a premissa menor e a premissa maior que liga essas duas. Na prática, o que significa isso? Premissa maior é um argumento genérico, geral, geral. A partir de uma ideia geral, eu vou para a premissa menor, que é uma situação específica. E a partir da comparação dessas duas, eu chego a uma conclusão. É aquela história de que todos somos mortais, Sócrates é mortal, portanto, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. É mais ou menos isso. Todos os homens são mortais, só todos os homens são mortais genérico, geral. Sócrates é homem, Sócrates específico. Ligando aqui, ó, todos os homens, Sócrates é homem. Sócrates está nesse grupo. Então, ele é mortal. Então, eu chego à conclusão de que ele é mortal. Isso é silogismo, tá? Isso daí é um método dedutivo. Olha só, aqui você não tem silogismo, você tem a premissa e a conclusão. Então, como que você resolve esse tipo de questão? Anota no seu material. Você vai trabalhar com se, então. Você vai trabalhar se, então. Como é que é isso, professor? Eu não estou entendendo. Se é a premissa. Então, eu tenho um sinal. O que que é premissa? Sinal, indício, é uma dica. Tá dando mole. Tá mostrando para mim alguma coisa. Alguma coisa me mostrou, um sinal. Me deu um sinal. Esse sinal, com base nesse sinal, nessa premissa, nessa indicação, eu chego a uma conclusão. E a conclusão é o entendimento a que se chega com base nas premissas, que no caso é apenas uma, porque ele tem uma premissa e uma conclusão. Então, considerando esse sinal, o meu raciocínio leva para essa conclusão. Então, se isso aconteceu, então quer dizer que é isso. Se isso, então quer dizer que por aí, tá? Então você vai trabalhar. Não pense em causa e efeito. Olha só, eu já trago isso para você, porque eu sei que você vai para essa linha. Ah, então a relação de causa e efeito não é. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Porque o ser é aquele sinal que foi dado. Então eu chego a uma conclusão. O que que aconteceu para aquilo acontecer? O que que aconteceu para isso acontecer? Então a conclusão é que eu chego. Sinal, premissa, então conclusão. É o clássico C, premissa, então conclusão. E aí ele está querendo uma que apresente, uma opção que apresente primeiro a premissa, depois a conclusão. A gente vai devagarzinho resolver item por item. Você vai ver que não é difícil. Você precisa ter sangue de barata nessa hora, tá? Não cair nos seus pensamentos intrusivos. Mas será, mas não é, mas e se, e se? Não. Você vai olhar a relação das duas estruturas. Qual delas é um sinal que te levou a um raciocínio, conclusão, tá? Vamos lá. Primeiro, provavelmente choveu durante a noite. As ruas amanheceram alagadas. A ordem que a banca busca é premissa C,
depois conclusão. Então, item A. Vamos lá. Se as ruas amanheceram alagadas, então provavelmente choveu durante a noite. O sinal que você tem é que a rua estava alagada. É um sinal. Opa, cheguei, dormi, a rua está alagada. Qual é a conclusão a que você chega? Qual o raciocínio que essa premissa te levou? Choveu durante a noite. Isso é a conclusão, tá? Então, aqui, o que ele apresentou primeiro foi a conclusão. Provavelmente choveu. Para depois apresentar a premissa. Não atende. Ele mudou a ordem, tá? Não é a letra A. Porque a ordem é: se as ruas amanheceram alagadas, que é a premissa, então significa que é porque provavelmente choveu a noite toda. Beleza? Vamos para o segundo. Os preços nos supermercados estão muito altos. A população deve estar com dificuldades. Olha só. Agora eu tenho correlação. E eu vou dar uma dica muito preciosa, tá? Os preços nos supermercados estão muito altos. Então, a população deve estar com dificuldades. Se os preços estão muito altos, então a população deve estar com dificuldade. Olha só, tem um sinalzinho aí para você, um elemento que está dando a dica de que é uma suposição. O que é? É o deve estar. Eu não tenho certeza que as pessoas estão com dificuldade financeira, mas eu suponho. Como eu suponho, isso é uma suposição. Olha, tá tudo caro. Com certeza as pessoas devem estar tendo dificuldade financeira, devem estar com dificuldades para comprar os alimentos. Isso é uma suposição. Não há certeza em relação a isso. É uma possibilidade, é uma probabilidade, é uma situação que você imagina. Então, aqui não é um sinal, porque sinal é aquilo que é fato. E o que é fato? O que você pode dizer nessas duas estruturas? Qual que você tem certeza que está acontecendo? Que os preços estão altos. Então, se aquilo é certo, é sinal. Sempre que um dos dois, um está como certo e o outro está como uma hipótese, o que você está imaginando, o que você está supondo, o que é a suposição? É a conclusão a que você chega com base na premissa. Isso daqui não é a conclusão? Você chegou para a premissa. Qual é a premissa? Uma coisa que é real, fato. Qual é o fato? Os preços estão altíssimos. Isso é fato. Plano da realidade. Verbo no modo indicativo. E aí eu tenho outro aqui que é o que eu levo meu pensamento a chegar. É a suposição, é a conclusão. Então as pessoas devem estar com dificuldade de comprar. Olha o devem estar aí. Significa que não tenho certeza a respeito disso. Mas, de qualquer maneira, isso seria uma conclusão a que eu chego com base na premissa, tá? É por isso que aqui eu tenho primeiro a premissa, depois a conclusão. Usando sim, então, ajuda muito. Se os preços estão altos, então as pessoas devem estar com dificuldade de comprar, tá? Beleza? Guardo C, então. C, premissa, então, a conclusão. Olha para C. Já sei que é a letra B. Olha para C. O leite está há mais de meia hora no fogo. O leite derramou da panela de novo. Vamos lá. Agora, mais uma dica que eu dou para você a respeito disso, dessa análise. Premissa é uma coisa real. Premissa é uma coisa que você está tendo. É o sinal que estão te dando, é o sinal que o universo está dando. A conclusão é aquele raciocínio que te leva. Você, com base na premissa, você chega àquele raciocínio, chega à conclusão, tá? O que acontece primeiro numa situação temporal entre os dois elementos? O que acontece primeiro? Você recebe um sinal. Quando você recebe esse sinal, aí você é levado a um raciocínio que dá uma conclusão. Concorda comigo? Todo mundo entendeu o que eu falei? O que acontece agora, nesse momento, é o sinal. Olha, eu cheguei e vi a rua molhada. A rua estava molhada. Isso é um sinal. Aconteceu, fato, real. As ruas estão molhadas. Real. Os preços estão muito caros. É um real. E aí, a conclusão é o que vem depois. Então, se eu tenho um dos verbos no pretérito, ou seja, no passado, quem vai estar no passado é o sinal.
porque ele tem que acontecer primeiro. Ele já está no passado. Então, olha só, o que que aconteceu primeiro? O leite derramar ou eu chegar à conclusão de que o leite estava mais de meia hora no fogo? O leite derramou. O leite derramou. Olha o fato. Aconteceu. Ah, claro, o leite está meia hora aí no fogo, vai derramar. Cheguei à conclusão. Ah, mas será que estava meia hora no fogo? De repente não levou meia hora. Foi aquela coisa de você estar olhando, 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 olhando. Aí o seu filho fala alguma coisa com você. Você faz assim, ó, o leite transborda. Não é assim? É assim. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um sinal que é o leite derramou. Aí eu chego a uma conclusão. O leite está há mais de meia hora no fogo. Deve estar, né? Que eu estou chegando a uma conclusão. Essa conclusão, às vezes, nem é verdadeira, né? Nem estava meia hora no fogo. Então, se o leite derramou, então está meia hora, mais meia hora no fogo. A dica, nesse caso, é o tempo verbal. Se o verbo derramar está no passado, ele é o sinal. Ele não pode ser a conclusão. Porque a conclusão não pode ser no passado. A conclusão eu vou chegar depois de ter visto o sinal. Então, o que tiver no passado é o sinal. Tá? Então, em relação a duas ações, a que for antes é o sinal, a que vier depois é a conclusão. E isso já vai me ajudar na letra D. Olha lá. Nesse caso, como ele inverteu, não é a resposta. Vamos para a letra D. Você nunca recuperará seus arquivos. Seu PC está sem um antivírus. Pronto. Aí você vai me dizer qual é o sinal e qual é a conclusão. Se, olha o verbo, um dos dois está no futuro. Se está no futuro, não pode ser sinal. Um está no presente e o outro no futuro. Então, o do presente é o sinal, o do futuro é a conclusão. E vamos ver se faz sentido isso. Se o seu PC está sem antivírus, então você nunca recuperará seus arquivos. Olha o sim, então. Né? Então, o tempo verbal ajuda e a ideia de suposição ajuda para você matar esse tipo de questão. Se o seu PC está sem vírus, ele apareceu depois. Então, primeiro veio a conclusão e depois, lá na letra D. Primeiro veio a conclusão, depois a premissa, isso daí está errado. E também a dica do tempo verbal, porque o verbo estiver no futuro, não é sinal. Sinal, ele tem que estar no presente ou no passado. É a conclusão, que pode ser verdadeira ou não. Pode ser que eu consiga recuperar meus arquivos. Não pode? Isso é só uma suposição. A conclusão está dentro do campo da suposição, né? Não quer dizer que vai acontecer. Então, aí também não responde, tá? Está na ordem errada. E olha o último. Alguma peça do meu carro está estragada. Meu carro está fazendo muito barulho. Os dois estão no presente. Não ajuda o tempo verbal. Não ajuda. Mas vamos usar o sim, então? É, se meu carro está fazendo muito barulho, isso é um sinal. Está fazendo barulho. Qual é a conclusão? Alguma peça está estragada. Então, aqui o se, então. Se meu carro está fazendo barulho, então é porque alguma peça está estragada. Então, também apresentou a ordem errada. Apresentou primeiro a conclusão e depois a premissa. Confirmando o gabarito, letra B. E está escrito não é letra B. Deixa eu corrigir isso para ficar bonitinho. Corrigir no outro, não corrigir nesse. Letra B. Então, gabarito, letra B. Vamos lá. Próxima questão. Essa questão foi difícil, gente? Foi difícil, né? Essa questão foi difícil. O que vocês acharam? Foi, né? Isso aí, letra B. Obrigada, Ana. Vamos lá. Em todas as opções a seguir foram escritas duas frases.
que foram unidas numa só frase, subordinando a segunda à palavra sublinhada na primeira. E aí, o que a gente tem aí é uma coisa que estudamos lá no módulo 6, módulo 6, regência. E a gente vai trabalhar com regência e pronome relativo, tá? Como é isso? Pronome relativo, eu já antecipei, é a palavra que retoma um antecedente. Pronome relativo tem que ter antecedente. E aí, alguma palavra da oração, que aqui esse pronome relativo dá início, exige uma preposição antes daquela palavra que ele substituiu. Então, essa preposição tem que ficar junto do pronome relativo. É isso, é isso. Vamos ver a maldade da banca nessa questão. Quando você começou, olha só, já marcou que ela quer o erro. Assinale a opção em que esse processo de reescritura apresenta erro. Marcou o erro lá, tá bom? Então vamos lá. Letra A. A formatura foi emocionante. Os convidados assistiram a ela comovidos. A formatura a que todos assistiam foi emocionante. Então vamos lá. Primeiro item, então, eu tenho duas frases, duas orações. A primeira é a formatura foi emocionante. E a segunda, os convidados assistiram a elas comovidos. A ela, formatura. Então está aí o pronome na função de coesão textual, né? Referenciação. Ele está retomando a palavra formatura. E aí eu vou juntar os dois usando a palavra formatura como elemento. Então, na segunda ocorrência, eu faço a substituição da segunda, da palavra formatura, pelo pronome relativo. Como é que fica? A formatura, a que os convidados assistiram, foi emocionante. A que, por que que eu usei o a que? Porque se o que está retomando a palavra formatura e na oração 2 eu tenho assistiram à formatura, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir no sentido de ver presencial é transitivo indireto e rege a preposição a. Então, essa preposição que deveria anteceder a palavra formatura tem que anteceder o pronome relativo, que substitui a palavra formatura. Então, a que os convidados assistiam. Tá certo. Eu estou procurando a errada. É por isso que você tem que marcar lá no enunciado o erro, tá? Que você esquece, vê a letra A, tá certa, já marca e vai para a segunda. Vai para a próxima questão. Cuidado. Eu estou falando isso porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência do pessoal na segunda-feira falar, professora, não entendi por que que foi a letra A. Aí eu falo, o que que não foi a letra A? Porque ele estava procurando a errada e você marcou a certa. Letra B. Aconteceu um acidente. Nós o tínhamos avisado do perigo. O acidente sobre o qual tínhamos avisado aconteceu. Gente, como assim? Como assim? Na segunda oração, eu não tenho a palavra acidente. Não tenho. E aí eu fiquei pensando, que é o que vai acontecer com você na hora da prova. Você olha para isso e fala assim, ué, tá esquisito, deve ser essa. Vamos lá. Primeira oração, aconteceu um acidente. Segunda oração, nós o tínhamos avisado do perigo. Gente, a banca considerou perigo a mesma coisa que acidente, que não é. Eu poderia até supor que seja, nós tínhamos avisado do perigo do acidente, de ter o perigo de causar um acidente, o perigo de ter um acidente, né? A relação entre o perigo e acidente, perigo do acidente. E aí usar um cujo. Aconteceu o acidente, cujo perigo nós o tínhamos avisado. Não está escrito isso lá na letra B. Não é essa a proposta. Então, parece que está errado. Parece que está errado. Contudo, o examinador considerou que perigo seria sinônimo de acidente, o que não é. Não é. Essa questão era passível de recurso. Não é. Mas olha lá. Precisamos ver as outras opções. Essa está estranha. E ela está logo na letra B. Para derrubar o sujeito, o cara nem continuar olhando. Mas se você estudou lá o material de regência, eu martelei uma coisa com vocês.
A banca da Fundação Getúlio Vargas adora o verbo esquecer. Ela adora o verbo esquecer. Volta e meia cai questão de regência com o verbo esquecer. Então, como é que o verbo esquecer aparece? Ele pode ser transitivo direto, eu esqueci a bolsa. Então, ele não tem preposição. Eu esqueci a bolsa, transitivo direto. Mas o verbo esquecer, ele também admite a forma pronominal e, nesse caso, ele rege a preposição de. Então, eu me esqueci da bolsa. Eu ainda faço assim com a mãozinha, que é para você lembrar. Eu me esqueci da bolsa. Onde coloco me, tem que entrar o de. Ou então não coloca nada. Eu esqueci a bolsa, direto, ou eu me esqueci da bolsa. E a banca adora o verbo esquecer. E olha a letra C. Foram experiências fantásticas. Nunca nos esqueceremos daquelas experiências. Ó, foram experiências fantásticas que nunca nos esqueceremos. O que aconteceu aí? A oração 1 foram experiências fantásticas. A oração 2, nunca nos esqueceremos daquelas experiências. Olha aqui, ui, lá na oração 2, ele botou a forma pronominal, nunca nos esqueceremos das experiências. É assim que tem que ser. E aí, como é que ele colocou lá na frase? Foram experiências fantásticas de que nunca nos esqueceremos. Essa é a forma correta. Foi assim que ele escreveu? Não, ele não escreveu desse jeito. Ele omitiu a preposição de. E aí, essa preposição não pode ser omitida. Ela não pode ser omitida. Então, nós vimos que a Fundação Getúlio Vargas adora o verbo esquecer. E a letra C está com erro no verbo esquecer. Então, a letra B, eu tenho algum problema aí. Eu vou entender que a banca considerou que acidente e perigo são sinônimos, que não são. E colocou o pronome relativo que, o qual, o acidente sobre o qual tínhamos avisado, tá tudo errado aí. Porque você avisa alguém de alguma coisa a alguém. Você não avisa sobre. Vou até conferir isso lá no dicionário de regência. Mas, de qualquer maneira, eu não posso considerar que acidente e perigo é a mesma coisa. Mas a letra C tá assim, ó. Pá, pá, pá. A banca da Getúlio Vargas adora o verbo esquecer, sempre coloca na prova. Se eu for marcar, eu marco a letra C. Mesmo sabendo que a B não tá boa. Então, a resposta foi letra C. O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Né? É aquela máxima. Você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Então, tem coisa que eu passo por cima, e se por acaso, lá na segunda-feira, na terça-feira, quando sair o resultado, ser feliz e aprovada, é isso aí, só quer sair para o abraço. Tem que engolir esse sapo. Tem que falar, a B não tá bom, mas eu sei que a C é o verbo esquecer. Ah, professora, mas você não falou que às vezes a preposição pode ser omitida quando eu tenho objeto indireto oracional. Então, eu preciso que você venha aqui. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Mas eu não costumo colocar, eu preciso de que você venha aqui. Eu concordo que você merece um salário melhor. Eu concordo com alguma coisa. O objeto indireto não está na forma de nome. O objeto indireto está na forma de oração. E aí, quando o objeto indireto for oracional, eu posso omitir a preposição quando é o objeto indireto. Não é esse caso aqui. Eu agora estou trabalhando com pronome relativo e regência com pronome relativo. Eu não posso omitir a preposição de na letra C. Então a resposta é letra C, tá? Vamos olhar o D. Estamos comprando novos livros, serão incorporados à nossa biblioteca. Estamos comprando os novos livros que serão incorporados à nossa biblioteca. Então, aqui, o que eu tenho é: estamos comprando novos livros. Os novos livros que eu estou conseguindo entender pelo contexto serão incorporados à nossa biblioteca. Que caso de sujeito é esse? Sujeito oculto.
Eu consigo identificar o sujeito da oração pelo contexto. Eu consigo entender que novos livros é o sujeito do verbo serão incorporados. Eles. Quem está omitido aí é o pronome eles, tá? Que se refere a novos livros. Então, pelo contexto, eu consigo entender. Isso é sujeito oculto, tá? É logo, a gente fala sobre isso logo, tá? Então, tá aí. Estamos comprando novos livros que serão incorporados à nossa biblioteca. Perfeito. O que retomando novos livros, o que vai ser o sujeito do serão incorporados, não tem preposição nenhuma aí, tá tudo certo. Então, não é a letra D. E na letra E, a bebida é um vício. Eita, copiei de novo. A bebida é um vício, devemos abster-nos desse vício. A bebida é um vício do qual devemos abster-nos. Então, aqui eu tenho a primeira oração, a bebida é um vício. A segunda oração, devemos abster-nos desse vício. E aí, a bebida é um vício do qual devemos nos abster. Quem tem que se abstém de alguma coisa. O verbo abster-se é um verbo que rege a preposição de. E aí, essa preposição que antecede a palavra vício tem que anteceder o pronome relativo que substitui a palavra vício. Então, tá certíssimo, confirmando. A resposta é letra C, mas a letra B está péssima. Agora, eu prefiro ser feliz a ter razão, né? Prefiro uma coisa a outra. Eu prefiro ser feliz a ter razão. Tá bom? Próxima questão 9. As opções a seguir mostram frases que foram reescritas com a introdução de um conectivo adequado em seu início. Assinale a frase em que esse conectivo é inadequado. Lá vem essa banca que cismou com esse negócio de não. Inadequado é o que não é adequado, né? Então, qual é o conectivo inadequado? Errado. Você vai marcar essa porcaria. Errado, inadequado. Marca lá, porque você fica doido depois, tá? Vamos lá. Não houve sorteio da rifa. Os donos do quadro cancelaram o processo. Já que não houve sorteio da rifa, os donos do quadro cancelaram o processo. Tá certo esse já que? Já que é uma locução conjuntiva que dá a ideia de causa. Ele está apresentando a causa. Como, por que não houve sorteio? Os donos do quadro cancelaram o processo. É difícil responder se está certo, se eu tenho uma relação de causa-consequência. Só que aí as duas ideias estão certas. Olha só, não fica claro fora do contexto qual é a causa e qual é a consequência. Por quê? É igual a história do Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Eu tenho aí uma situação que tanto faz. Eu poderia colocar um ou outro como causa, um ou outro como consequência. Olha só, cancelaram o processo porque não houve sorteio da rifa? Ou não houve sorteio da rifa porque cancelaram o processo? As duas formas são válidas. Se as duas formas são válidas, tá certo. Tá certo. Ué, quem diz que não está errado? Não, não tá. Mas, de qualquer maneira, a gente vai analisar as outras opções, né? Botei um ponto de interrogação ali. Para mim, as duas formas estão válidas, porque eu não sei, está fora de um contexto. Eu não consigo saber o que aconteceu. Não houve sorteio da rifa e aí cancelaram, ou cancelaram e aí não houve sorteio da rifa, né? Então, deixo esse aí com ponto de interrogação. Letra B. Havia muita gente na praça, os bandidos não consumaram o assalto. Uma vez que havia muita gente na praça, os bandidos não consumaram o assalto. Tá certo? Já que, uma vez que, tudo isso é causal. Está apresentando uma causa que vai dar uma consequência. Então, aqui, por que que os bandidos não consumaram o assalto? Porque havia muitas pessoas na praça. Então, a causa deles não terem feito isso foi que havia muita gente na praça. Então, o jaque, o ainda que não, o jaque, uma vez que, está aí no lugar certo, trabalhando com a causa para a consequência, que vem na outra oração, na oração principal. Então, tá certo. Não é essa, eu quero o errado. Então, não é essa a nossa resposta. Letra C. O empregado não chegou no horário. Tivemos que multá-lo. Apesar de o empregado ter chegado no horário, tivemos que multá-lo. Ué, gente, o empregado se atrasou ou não se atrasou? Olha aí. Com certeza, isso daí é para lidar com seus nervos. É considerando que você está tão nervoso, você não percebeu que ele mudou a primeira oração. Na primeira oração, ele falou que o cara não chegou atrasado. E na segunda, ele falou: apesar de ter chegado no horário, ué,
Então ele chegou no horário. Olha aí, bugou, né? Na frase original é informado que o empregado não chegou no horário. E na frase reescrita, afirma-se que apesar dele ter chegado no horário, então houve uma mudança drástica de sentido. Não pode. E é o que eu estou querendo. Eu estou querendo o que está errado, a mudança inadequada. E está inadequado não é nem pelo uso do conectivo. Não é o uso do conectivo. É o emprego da construção errada. Ele mudou a primeira frase. Então, está errado. Essa é a resposta. Como o emprego está inadequado, essa é a resposta, tá? Esse, apesar de, tem valor de contrariedade, tá? Tem valor de concessão. Só que não é isso. O problema é que ele chegou, ele não chegou, né? Poderia ser. Como é que eu corrigiria? Como é que eu construiria isso? Ele não chegou lá, logo tivemos que multar. É uma questão sucessiva, lógica. Então, cheguei à conclusão de que ele foi multado. Por isso ele foi multado. Também pode ser causal, né? Então, não pode ser aí, não tem essa relação aí de adversativo. E, além disso, ele errou o primeira estrutura. Então, mudou completamente de sentido. Resposta à letra C, vamos ver o resto? Esse jogador é muito bom, mas não foi convocado para a seleção. Esse mais está quebrando, né? Então, poxa vida, isso é quebra de expectativa. É um dos papéis dos pronomes, das conjunções que tem esse valor de oposição. Ele quebra, poxa, o cara é bom, opa, vai ser convocado. Não foi. Quebrou a expectativa do sujeito, né? Ele esperava ser convocado porque ele é muito bom, mas não foi. E aí o mais dá essa quebra aí, dá aquela murchada, né? E aí, em virtude de muitas. Não, desculpa. Mesmo sendo um jogador muito bom, não foi convocado para a seleção. Certinho. Agora, em vez de uma situação, de uma oração coordenada adversativa, que é o mais, ele propôs numa oração subordinada concessiva, que é o mesmo sendo, está usando uma construção concessiva. Então, esse mesmo também introduz valores de oposição da mesma maneira que o mais, mantendo o sentido original da frase, está certo. Então, se está certo, não é resposta. Último, muitas pessoas jogam lixo nas ruas, por isso elas ficam cada vez mais sujas. Em virtude de muitas pessoas jogarem lixo nas ruas, elas ficam cada vez mais sujas. Eu tenho aí relação de causa e consequência. Qual é a causa? As pessoas jogam lixo na rua. Qual é a consequência? As ruas estão cada vez mais sujas. Relação de causa e consequência. Quem é que está carregando o conectivo? A causa. A causa, as pessoas jogam lixo na rua, por isso, consequência está lá, elas ficam cada vez mais sujas. Então ele inverteu. Na primeira oração, ele trouxe na primeira oração, a assindética, uma situação de causa e, em seguida, o que seria a consequência. E na proposta, na reescritura, ele colocou primeiro a causa e depois a consequência, tá? Vamos lá. Na primeira oração é a causa, na segunda a consequência, em virtude de, está sendo usado de maneira adequada, está certo, não é resposta, resposta C. A resposta não foi a letra A mesmo, tá bom? Resposta letra C. 10. Mais uma vez, vamos trabalhar com argumentação. O raciocínio a seguir que não apresenta qualquer problema de estruturação argumentativa é. Gente, esse examinador ele está cometendo só erro de pontuação dos enunciados, pelo amor de Deus. O que que é essa vírgula depois da argumentativa, meus gente? O raciocínio é. Está separando sujeito de verbo. Eu vou dar uma aula, chamar o pessoal e vou dar uma aula sobre pontuação para esse pessoal que fez a prova, tá? Tá precisando. Tá triste. A coisa tá triste, tá lamentável. Fora as. Eu vou ter que usar uma palavra bem feia, porque não tem outra palavra para usar. Fora as cagadas que eles estão usando aí, fazendo essas besteiras por aí, a Fundação Getúlio Vargas, tá se queimando. Né? No enunciado, pô, meter de segundo erro de segundo ou terceiro, nem sei, já até perdi as contas. Mas vamos lá. Não interessa. Eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Então vamos lá. O raciocínio a seguir que não apresenta qualquer problema. Não apresenta qualquer problema é o que está certo. Não apresenta qualquer problema. E quando ele fala de problema de estruturação argumentativa, o que eu tenho? Falácia. É o que eu falei lá. É um caminho errado, é um argumento que leva para um raciocínio errado. Então, não tem falácia. Eu quero a situação que não tem falácia, que não tem problema de estruturação argumentativa. Não tem problema de estruturação argumentativa. Tá tudo certo. O argumento tá beleza. É isso que eu quero, tá?
Você escreve lá, beleza, tá certo, o certo, escreve lá. Porque esse negócio de que não apresenta problema buga a tua cabeça. Você só fica com a palavra problema na sua cabeça. Eu quero problema, eu quero problema. Não, não é, eu quero que não tem problema. Vamos lá, letra A. Todos os jovens gostam de samba. Guilherme gosta de samba, o que significa que Guilherme é jovem. Ora, porque ele gosta de samba, necessariamente ele é jovem? Qual é o problema aí? Primeira banca que é o que não tem problema. Vamos entender o que está escrito aí. O que que acontece? Existe um problema nesse silogismo aí. E eu vou mostrar para você uma maneira que você nunca mais vai errar a questão do silogismo. Nunca mais você vai errar a questão do silogismo. A gente já falou de silogismo quando trabalhou lá premissa e conclusão, mas agora é o caso do silogismo clássico. Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma premissa maior, que é aquela geralzona. Bota todo mundo, coloca um termo geral. Todos os jovens gostam de samba. Essa é a premissa maior. Em seguida, eu trago uma premissa menor, o caso específico, e eu vou falar de quem? De Guilherme. Só que para o silogismo dar certo, nesse caso, existe um termo chamado termo médio. O que que é o termo médio? O termo médio é o que liga, que é para trazer a conclusão, aquela coisa do raciocínio. Isso tudo daí é questão, ó, de raciocínio. É raciocínio, é matemático isso, matemático. Isso daí foi criado por Aristóteles, esse raciocínio lógico. Na premissa maior, eu tenho uma estrutura. Na premissa maior, que é o caso específico, eu vou falar de alguém, eu tenho que usar um termo médio para ligar a premissa maior à premissa menor. As duas têm que ter esse termo médio. Esse termo médio não aparece na conclusão. Ele só serve para ligar o raciocínio da grande para a pequena, da premissa maior para a premissa menor. E esse termo médio é o elemento que começa. Então, olha só. Aqui, o primeiro elemento é jovem. Todos os jovens gostam de samba. Jovem vai ser o termo médio. Então, jovem tem que aparecer na premissa menor também. O termo médio aparece nas duas. E ele é o primeiro elemento da premissa maior. Todos os jovens gostam de samba. Guilherme é jovem, então Guilherme gosta de samba. É isso, essa é a estrutura argumentativa. Esse é o silogismo. Todos os jovens gostam de samba. Guilherme é jovem, então Guilherme gosta de samba. E aí a gente brinca com aquela coisa do conjunto, né? Todos os jovens gostam de samba. Guilherme está dentro do grupo de jovens e todos os jovens gostam de samba. Então, Guilherme gosta de samba. Entendeu? Quem é da matemática aí vai construir essa coisa do conjunto subconjunto na cabeça, tá? E aí o erro está eu ter colocado como termo médio o samba, porque ele não se presta para o termo médio, ele quebra o silogismo. Então, isso é uma falácia em que houve um problema em uma das premissas. É uma falácia, ele me levou para um raciocínio errado, porque se todos os jovens gostam de samba, Guilherme gosta de samba, ué, mas e se Guilherme for velho? Ele gosta de samba. Eu não consigo chegar a essa conclusão, porque Guilherme gosta de samba, está fora desse conjunto. Eu estou dizendo que todos os jovens gostam de samba. Eu estou dizendo que todo mundo gosta de samba. Todos os jovens. E se Guilherme não for jovem? Ele está fora desse conjunto. Então, por isso que quebrou o silogismo. Eu preciso que o termo médio seja o primeiro elemento. Então, todos os jovens gostam de samba. Guilherme é jovem, então Guilherme gosta de samba. Tá? Deixa eu ver as dúvidas. Vão pipocar as dúvidas. Eu sei disso. É. Tá travando? Tá legal agora, gente? Melhorou? Tá normal. Então tá bom. Pode ser a sua internet, tá, Rafael? Aqui tá no cabo. Normalizou? Tá beleza. Ah, agora melhorou. Então é a sua internet, né? Vamos lá. Entendido o silogismo, gente? E isso está muito explicadinho lá no material, tá? Reveja. Se você teve dúvida, vai lá e reveja no mapa. Reveja no mapa isso, tá?
Como a banca busca a opção sem problemas, não é essa a resposta. Então, eliminei a letra A, tá? Ele já começa metendo o pé no peito de você, né? Ele mete o pé, porque ele já manda logo um silogismo com problemas de premissa. Vamos lá, letra B. Todos vamos ser aprovados no concurso, a menos que deixem de estudar. Mas sei que vamos passar de modo que não vão deixar de estudar. Ah, que isso, gente? Parece Rolando Lero falando. Isso é uma falácia. É uma falácia que o cara tá. É o cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do lugar. Todos vão ser aprovados no concurso, a menos que deixem de estudar, mas nós não vamos deixar de estudar, então não vamos passar no concurso. O que é isso? Está falando. Isso se chama círculo vicioso ou argumento circular. Ou seja, a conclusão e o argumento, eles estão no mesmo lugar. Não varia, não apresenta elemento novo, não apresenta um argumento que apresente a justificativa para aquilo. O argumento é a própria conclusão, então não sai do lugar. É por isso que é vicioso. Ele fica círculo vicioso, imagina. Não sai do lugar, fica naquilo mesmo. É o cachorro correndo atrás do rabo, tá? Então é um argumento que não sai do lugar. É uma falácia e eu quero a opção que não tem problema. Então, não é a resposta. Essa tem problema. A letra C. A letra C é genial. Eu adorei a letra C, adorei. E a banca adora isso, tá? Todo jogador admira Pelé. O nosso companheiro diz ser tenista e não futebolista. No entanto, na casa dele, há fotos de Pelé. Ele deve ser jogador de futebol. Aí eu tenho certeza que você pensou, tá doido. Tá doido. Como é que é isso, gente? O cara não pode ter a foto do Pelé, porque se tiver a foto do Pelé, é jogador de futebol? Você tem uma foto aí do Pelé? Você não tem, mas também não interessa. Se você tiver, você continua sendo jogador de futebol. É jogador de futebol que tem a foto do Pelé? Qual é a falácia aí, gente? E o nome dessa falácia é falsa causa. Ele está apresentando uma justificativa para uma coisa que não tem relação nenhuma. Ah, então ele tem uma foto do Pelé, por isso que ele é jogador de futebol. Isso daí, eu brinco que é a superstição. A falsa causa é a superstição. O seu time vai jogar. Quando seu time joga, você usa a cueca X. Porque se você, o seu time só ganhou porque você usou aquela cueca. Isso é superstição. Não existe nenhuma relação lógica no mundo que faça com que o seu time jogue melhor porque você está usando aquela cueca. Por isso que o nome é falsa causa. Não foi a sua cueca a causa que teve como consequência o seu time jogar bem. É uma falsa causa. Então eu brinco dizendo que é a história da cueca, tá? É o problema do não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é porque ele tem uma foto do Pelé na parede do quarto que quer dizer que ele é jogador de futebol. Então isso também é uma falácia, também está errado. Não, então nessa falácia não existe nenhuma relação entre a causa e o efeito. É a cueca, né? O fato de a pessoa ter uma foto do Pelé em casa não a obriga a ser jogadora de futebol. Por isso que esse item está errado, não atende. Eu quero que não tem problema, tá? Por isso que eu marquei lá em cima, porque nessa altura do campeonato eu já estou marcando qualquer coisa, né? Já estou confusa. Mas aí eu lembrei lá, o não apresenta problema. Então não é essa, porque essa apresenta problema. Letra D. A televisão anda divulgando mentiras e preconceitos. Por isso a sociedade brasileira está em decadência, graças a essa diabólica invenção. Jesus amado! Essa daí é a falácia do surtado, né? O cara surtou. A televisão é um motivo para a sociedade brasileira. A televisão, que é uma diabólica invenção, surtou, pirou. Esse está estudando muito para a Fundação Getúlio Vargas. Já está, ó. Deve ser o examinador da banca. Isso daí. Que falácia é essa, gente? Olha só. O nome dessa falácia, porque ele pode trabalhar com isso, né? Trabalhar com nomes. Quero os nomes das falácias, né? E acontece isso na prova, tá? Acontece isso. Ele apresenta uma falácia, quer que você identifique a falácia. Acontece. O nome dessa falácia é simplificação excessiva. O que que significa isso? É um caso complexo, é uma coisa complicada. A sociedade brasileira está em decadência. Nossa, qual é o problema da sociedade brasileira? É a televisão? Você está simplificando. Então, aqui,
simplificação excessiva. Não confunda com o oposto, que é a generalização excessiva. Então, na generalização excessiva, eu coloco todo mundo no mesmo saco. É o contrário. Na generalização excessiva, eu pego uma situação pontual e coloco todo mundo nesse saco. Por exemplo, eu fui à padaria, o português da padaria me deu um fora. Português é tudo grosso. Gente, botou todo mundo no mesmo saco. Isso é generalização excessiva, tá? Então, não é o caso. Letra E. Bom, já marquei até que é a letra E, né? Tô contando com isso, né? Já tá marcado. Os técnicos de futebol são muito supersticiosos. Juca é técnico do time do nosso bairro e é cheio de mandingas. Ah, professora, isso não é generalização excessiva? Isso daí, sei lá, não é esses negócios aí que a senhora está falando? Olha só, vamos entender que isso é um silogismo clássico. Vamos relembrar silogismo. Como é o silogismo? Deixa eu só ajeitar aqui, a almofada aqui caiu. O que é o silogismo? Lembrando, vamos lá, você vai sair dessa aula sabendo tudo de silogismo. Você vai rezar para essa prova ter questão de silogismo, que você vai saber tudo. Premissa maior. Eita, a câmera até saiu do lugar. Fiquei nervosa. Premissa maior é o colocar de maneira genérica, geral. Premissa menor, um caso específico e tem um termo médio ligando as duas premissas, ligando a premissa maior com a premissa menor. Esse termo médio é o primeiro elemento do premissa maior. Aí eu chego a uma conclusão. Olha só como é isso que aconteceu aí. Isso é o caso silogismo clássico. Nessa opção, todos os elementos do silogismo foram respeitados. Premissa maior. Os técnicos de futebol são muito supersticiosos, geral. Técnico de futebol, os técnicos são supersticiosos. Fiz um panorama grandão, geral. Aí a premissa menor é a situação específica, Juca. Juca é a situação específica. Juca é o técnico do time. Agora eu olhei para ele. E olha só quem é o termo médio. É o primeiro elemento da premissa maior, técnico. Técnico de futebol são supersticiosos. Juca é técnico. Então, e aí você chega na conclusão. Juca é supersticioso. Seguiu a linha do raciocínio? Gente, tem alguém rabiscando aqui meu mapa. O que é isso, gente? Tem alguém mexendo aqui. Não sou eu, não, né? Será que sou eu? Eu, hein? Olha só. Premissa maior, geralzão. Todos os técnicos são supersticiosos. Qual é o termo médio aí? Técnico. Juca, específico. Premissa menor, específico. Olhei para o Juca e vi que Juca é técnico, termo médio. Técnico. Então, se ele é técnico e todos os técnicos são supersticiosos, Juca é supersticioso. Cheguei à conclusão. Por isso, quando ele fala Juca é cheio de mandinga, Juca é supersticioso. Perfeito! Silogismo. Ah, não concordo. Viajei. Ah, técnico de futebol não é tudo supersticioso. Não interessa o que você acha. O que interessa é a estrutura da argumentação. Eu tenho aí o silogismo e todos os elementos estão perfeitos. Então, essa estrutura argumentativa não tem nenhum problema. Letra E. Tá? Beleza? Eu garanto que muita gente não marcou a letra E porque acha. Não. Nem todo técnico não foi? Fala aí quem pensou isso, pelo amor de Deus, não diz que eu tô maluca. Quem pensou isso? Ah, não concordei com isso. Não, nem todos os técnicos são. Nem todos, está errado. Você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar para a estruturação, para a estrutura do silogismo. Então vamos relembrar rapidinho do silogismo para acabar agora. Premissa maior, uma situação grande, geralzona. E o primeiro elemento dessa situação é o termo médio, que vai se repetir no termo premissa menor. Na premissa menor, eu tenho uma situação específica que comunga o termo médio. O termo médio está na premissa maior e está na premissa menor. E aí eu chego à conclusão.
3 elementos de uma premissa, tudo lógico. Beleza? Então vamos lá. 21. Professora, que isso? Pulou da 10 para 21? Aí vem uma surpresa que eu vou deixar para o final. Pulei para a questão 21 dessa prova, tá? Porque eram 30 questões, gente, sem condições. Senão a gente amanhã de manhã estaria aqui corrigindo questão da FGV. Não, o meu propósito aqui não é deixar ninguém nervoso. Pelo contrário, estou falando besteira, estou falando bobagem, para você relaxar. É revisar, é você relembrar as coisas e uma coisinha ou outra que passou, que não lembrava disso, percebe que precisa dar uma olhadinha agora, essa semana, então dá uma olhadinha essa semana. Amanhã, né? Hoje e amanhã. É TJ. Agora, quem está na Alesc, quem está nos outros concursos aí, vamos embora aproveitar. Na questão 21, eu também estou trabalhando com tipologia textual. Adoro, adoro tipologia textual. E olha só, ele tem um texto, e aí ele faz a seguinte, vamos para o enunciado. Todos os textos mostram alguma finalidade. No caso do texto acima, qual é a finalidade? Então, ele trouxe um texto e ele quer saber a finalidade desse texto. O tipo de texto me ajuda a entender qual seria a finalidade desse texto, tá? Então, isso. Ai, que bom, Mariana. A Mariana botou aqui no chat. Estou feliz vendo o resultado dos estudos fluírem nas questões. E olha que essa prova foi puxada, tá? Foi puxada essa prova. Torcendo para de vocês ser assim, desse nível, tá? Porque prova fácil não dá. Treino difícil, prova fácil. Para você que estudou e não para todo mundo. Então, olha só, vamos lá. Tipologia textual é o nosso primeiro módulo do mapa. E por quê? Porque cai em tudo quanto é prova da Fundação Getúlio Vargas. E aí caiu. Degelo. Uma ideia luminosa para degelar o congelador em tempo recorde. Esvaziar a geladeira e, com secador de cabelo, insuflar ar quente na zona congelada. Canos e tubos que rodeiam o freezer. Tudo cairá rapidinho em função do vento produzido pelo aparelhinho elétrico, que, deste modo, destruirá a sua fama frívola e abreviará o tempo de tarefa aborrecida de limpar a geladeira. Já você percebeu que eu tenho aqui um texto que está dizendo. O que o texto diz? O jeito de gelar o congelador. E a palavra é recorde, é uma palavra paroxítona. Recorde é a pronúncia do inglês. Em português é recorde. A sílaba tônica é cor. E aí ele trouxe as instruções de como descongelar, usando o secador de cabelo. Quando eu tenho um texto que tem o propósito de trazer instruções, o nome desse texto é texto instrucional ou injuntivo. Então, eu estou diante de um texto injuntivo ou instrucional. Receita de bolo, manual de algum aparelho, manual para construir, para lá que você compra um móvel no Tok Stock, ou na Casa Bahia vem desmontado, você tem um manual. Aí ele vai falar aperte não sei o que, coloque não sei o que lá. Ou usa imperativo, acrescente 2 xícaras de açúcar. Mexa não sei o que, tudo modo imperativo, tá dando uma ordem. Ou então na forma de infinitivo, que é o que nós temos aqui. Esvaziar a geladeira, insuflar o ar quente na tal não sei o quê. Verbos no infinitivo. Então, isso é um texto injuntivo. E se o texto é injuntivo, qual é o propósito? Qual é a finalidade desse texto? Noticiar fatos novos ocorridos há pouco tempo? Letra B. Instruir os leitores de como realizar uma tarefa? Letra B. Ensinar algo de cultura? Isso tem a ver com cultura, gente? Pelo amor de Deus, isso é prática. Narrar sequência de fatos, isso é texto narrativo. Defender um argumento, isso é texto dissertativo argumentativo. Então, na modalidade texto injuntivo ou instrucional, eu tenho a orientação a respeito de alguma coisa. Com verbos no imperativo, texto didático, não, porque no texto didático eu pressuponho o processo ensino-aprendizado. Não está ensinando, não tem relação de ensino-aprendizado. Tem ideia de instrução. Ele está dando as instruções, tá? De como gelar, tá bom? Não é didático. Didático tem que ter aquela relação do ensino-aprendizado. Então, a resposta é letra B. Beleza? B de beleza.
tá? Beleza. Vamos lá. Próxima questão, 27. Ué, pulou de novo, professora? Por que que pulou? Por que será que pulei? As reformas que pretende fazer o governo argentino não vão funcionar, pois o presidente é um ex-exilado político, não fez nada do que prometeu anteriormente e só obedece às suas manias. Gente, ele está trabalhando com argumentação. De novo! De novo! Gente, a pessoa que não estudou pelo mapa e foi fazer essa prova, perdeu. Porque caiu. O que caiu de argumentação aí, gente? O que caiu de falácia, caiu técnica, silogismo, tudo daquela aula. Olha que coisa mais maravilhosa. É tão bom a gente estudar e ver cair o que estudou. É muito bom, é uma sensação maravilhosa, uma recompensa. Agora, se agora você não tá seguro, vai para o material, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha nos mapas mentais, dá uma olhadinha no material, tá? Vamos lá. O que que eu tenho aqui? Ele está apresentando, ele está falando que as reformas que ele pretende fazer não vão funcionar. Por quê? Porque o Banco Central, porque a taxa de juros, porque algum critério técnico? Não, porque esse presidente é um desgraçado, porque esse presidente é um doido, porque esse presidente é um ex-exilado, não fez nada, ainda está cheio de mania, fala com cachorro, sei lá. E aí, o que que você está fazendo? Você está usando uma falácia em que eu estou desmoralizando a pessoa em vez de trazer argumentos técnicos. Então, vamos lá. Que tipo de argumento é esse? Uma generalização excessiva? Generalização excessiva é botar todo mundo no mesmo saco. O português da padaria foi grosso comigo, nenhum português presta, né? Português é homem é tudo igual, né? A pessoa teve uma desilusão amorosa e aí ela chega, homem é tudo igual. Isso é generalização excessiva. Boa, gostei dessa. Já vou usar para a próxima aula. Generalização excessiva é homem é tudo igual. Relação equivocada de causa e efeito? A gente acabou de ver a história do Pelé. A cueca da sorte no dia do jogo. Isso é relação de causa. Falsa causa, tá? Falsa analogia, quando você está comparando coisas que são incomparáveis. Olha só. Se o médico pode consultar o raio-x de um doente, se o advogado pode consultar o vade-mecum, então eu deveria poder consultar meu material na hora da prova. O que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com outra? O falsa analogia é o que tem a ver o um com as calças, né? Aquela situação. Então, está comparando coisa que não dá para comparar. Não, eu sempre fui boa aluna, não admito que meu filho tire nota baixa. Ué, você é você, ele é ele. Está comparando coisa incomparável aí. Então, é falsa analogia. Ataque a pessoa e não o fato. Pronto. Ele trouxe um monte de argumento, ex-exilado, não fez nada, obedece à mania, nenhum deles é critério técnico. Então, aqui, em vez de trazer argumentos técnicos, ataca-se a pessoa. E não é círculo vicioso. Círculo vicioso é quando argumento e conclusão tá lá, que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Eu adoro essas analogias para você memorizar. É muito legal. Eu gosto. Se você gosta, e se você não gostar, o problema é todo seu, porque eu vou continuar usando as minhas analogias malucas para você guardar as falácias, tá? Põe todo mundo no mesmo saco, a cueca do jogo, né? Aí já pensou isso no recurso? Não, porque eu peço indeferimento porque a cueca, né? Bonitinho. Letra D é a resposta.